sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o papel do representante na constelação. Bom, podemos mais uma vez estarmos, mesmo que online aqui, fazendo uma live falando sobre esse tema que é tão instigante, né? As constelações familiares e tudo o que cerca, né? Tudo o que existe em torno dessa técnica maravilhosa, que faz tão bem pra gente. Quem está no nosso grupo lá das constelações, a semana passada eu já dei uma pinceladinha lá no grupo, né, sobre o papel do representante, que é um papel importante dentro das constelações, e você vai poder aprofundar um pouco mais essa ideia, esse conhecimento sobre o representante. Até porque se você costuma se fazer presente nas constelações e se você for chamado para ser representante, você já vai sabendo um pouquinho de como que é, o que tem que fazer, o que eu vou sentir, né? Será que tenho que ter medo de ser um representante numa constelação? Será que quando terminar a constelação eu vou levar comigo aqueles pesos, aquelas situações que eu vivenciei dentro do campo? Tudo isso a gente vai explicar na live de hoje. É claro que você não leva com você, né? Quando a constelação termina, você volta para o seu sistema, você volta para a sua família. Então já vou entrando no nosso tema. E para mim entrar nas representações, eu preciso falar sobre a constelação. Existem essas formas de constelação. A constelação em grupo, presencial, com as pessoas todas ali. Existe o atendimento em grupo online. Existe o atendimento de constelação com os bonecos de mesa, né, onde a gente usa bonecos numa plataforma que a gente vai conversando e vai percebendo os movimentos que são necessários dentro do campo da constelação. E nós temos também a constelação na água, onde a gente utiliza uma piscina, utilizamos bonecos que são próprios para isso, e eles então se movimentam sozinhos dentro dessa piscina, nos mostrando aquilo que é necessário dentro do tema que se está constelando. Então, em primeiro lugar, para que se tenha uma constelação, nós precisamos ter um tema. E daí, geralmente, a gente fala que é algo que tem a ver com a dor, é aquilo que dói. O tema, ele pode ser muitos, tá? Outro dia já falei numa live aqui, quando eu falei sobre a constelação na água, eu também falei sobre o tema na constelação. Então, o tema pode ser muito variado, pode ser situação de saúde, pode ser... Geralmente, as questões mais abordadas são de relacionamento. E, na verdade, pessoal, tudo tem a ver com relacionamento, tá? Tudo na nossa vida, seja na área profissional, seja na área com namoro, com casamento, com saúde, tudo tem a ver com relacionamento. O nosso relacionamento com os nossos pais. Tudo parte daí. Então a constelação, ela é uma terapia ou ela é uma técnica que olha para as relações. E dentro desta técnica, dentro de tudo o que é necessário para uma constelação, é claro, ter o cliente que vai trazer o seu tema, nós precisamos ter ali os representantes, né? Os representantes, quando nós estamos numa constelação presencial, onde nós temos um grupo de pessoas que vêm para assistir a constelação, essas pessoas que estão ali assistindo, elas poderão ser chamadas como representantes na constelação. E o que é o representante? É aquela pessoa que vai se colocar a serviço do campo daquele que está sendo constelado, tá? Então nós temos o constelador e temos o constelado, ou constelando, que é o cliente. E o representante, ele é nada mais, nada menos do que essa pessoa que vai se colocar a serviço do campo deste cliente, né? Que vai se colocar à disposição desse campo. E somente quando o representante se coloca disponível, se coloca à disposição, é que ele vai conseguir acessar alguma informação do campo.
Então, primeiro eu vou responder aqui a pergunta do tema que eu coloquei lá, se tinha relação com mediunidade, né? Então, pessoal, nós sabemos, e eu mesmo já falei diversas vezes nas minhas lives aqui, que mediunidade, todo mundo tem mediunidade. Todos nós somos médiuns. A diferença é que alguns têm uma sensibilidade mais aflorada que outros. Algumas pessoas se dedicam a desenvolver esta capacidade. Outras pessoas deixam isso quietinho. Eu entendo que a mediunidade é uma das condições para que nós estejamos reencarnados, para que nós estejamos aqui fazendo parte deste planeta, deste plano que é a Terra. Porque é através da nossa mediunidade que nós mantemos o nosso vínculo, a nossa conexão com algo maior. Então, mediunidade, ela não é uma característica que poucos têm. Ela não é uma característica que só poderosos têm. Não, todo mundo tem mediunidade. A diferença é que algumas pessoas buscam desenvolver esta técnica, desenvolver esta possibilidade, e outras deixam isso adormecido. E eu vou trazer aqui um dado muito importante sobre mediunidade, que nas minhas pesquisas, nos meus atendimentos, um pouco mais do que 90% dos casos que eu atendo de ansiedade tem a ver com a mediunidade que não é desenvolvida ou que não é trabalhada. Então é importante que você preste atenção nesse dado também. Ansiedade também tem uma relação importante com mediunidade, aquilo que não está sendo trabalhado ou aquilo que não está sendo visto. Então essa energia parada, ela cria um estado de ansiedade na gente. Quando a gente pergunta se o representante é uma questão mediúnica, na constelação a gente não usa esse termo. A constelação não faz relação com mediunidade, com incorporação, com nada que tenha a ver com religião, nada que tenha a ver com espiritismo. Constelação não é isso. A constelação, ela é uma ciência que trabalha com o campo mórfico. Então, este campo, ele se coloca disponível a partir do momento que uma pessoa, no caso o cliente, compreende a necessidade de olhar para um tema, de olhar para algo que está causando nele uma dor, que está causando algum tipo de consequência na vida dele. Quando a pessoa se coloca disponível para olhar para algo, então se forma o campo. Quando nós estamos numa constelação presencial, onde nós temos pessoas assistindo, é possível chamar pessoas, convidar pessoas para que sejam representantes. E então esta pessoa que foi chamada para ser um representante, ela precisa esvaziar-se. Ela precisa se colocar disponível deste campo que se abre, que na verdade é o campo mórfico do cliente que está sendo constelado. É como se ele abrisse ali entre as cadeiras, naquele vão, naquele espaço que fica vazio ali no centro, porque a gente coloca as cadeiras em volta, num círculo. Então aquele espaço do meio é como se ali se formasse este campo mórfico. Quando nós trabalhamos com atendimento online, da mesma forma, aqueles que são convidados para representar um papel, eles conseguem entrar nesta representação mesmo estando à distância, mesmo estando lá na casa deles, ou num outro estado, ou num outro país, inclusive. Ele consegue entrar no campo e fazer perfeitamente o acesso à informação do campo daquele cliente que está sendo constelado. Então, o representante, ele jamais deve se colocar numa posição de se achar maior ou mais que alguém ou mais que o cliente, porque ele é um representante. Então eu já vi casos, de pessoas que estão sempre em grupos de constelação, e quando ela é convidada para ser representante, ela entra superior, grandona no campo, como se ela fosse, nossa, alguém que tem uma capacidade, extraterrena de captar algo no campo.
E é uma pena quando o representante se coloca assim, maior, né? Porque ele acaba, muitas vezes, perdendo a conexão com o campo. Justamente pelo fato dele estar se sentindo maior que aquele campo, que aquela pessoa que está sendo constelada. Então o representante, ele precisa vir para a constelação, ele precisa vir para o papel, né, que é dado para ele com humildade, esvaziando-se de qualquer possibilidade de julgamento. Um abração para vocês e até o nosso próximo encontro. Beijão no coração e até mais.